Olá pessoal, tudo bem com vocês? O objetivo deste vídeo é compartilhar como se determina o epicentro de um terremoto. Vamos ver isso? Em resumo, hoje sabemos que a capa mais externa da Terra é uma estrutura rígida chamada litosfera, que em todo o globo situa-se acima de uma camada mais plástica denominada astenosfera. A litosfera divide-se em grandes placas rígidas, denominadas placas tectônicas ou placas litosféricas, que se movimentam sobre a astenosfera. Em outras palavras, as placas tectônicas são pedaços de litosfera que se movimentam sobre a astenosfera. Esses movimentos, que têm a velocidade em torno de 1 a 20 centímetros por ano, podem provocar, nos limites entre as placas, situações de colisão ou de fricção. Tudo muito lento, mas envolvendo massas enormes, já que essas placas geralmente são de dimensões continentais. Assim como acontece com essa régua, que se deforma sob a ação de uma força, as rochas da crosta também se deformam sob a ação desses processos de colisão ou de fricção das placas tectônicas. Do mesmo jeito que se acumula energia elástica em uma mola quando ela é comprimida ou esticada, ocorre uma acumulação de energia elástica em razão da deformação dessas rochas. Quando a deformação supera um nível crítico, as rochas da crosta se quebram ou, o que é mais comum, escorregam ao longo de planos de uma falha que já existia. O ponto inicial da ruptura ou do deslizamento é chamado hipocentro ou foco do sismo, e sua projeção na superfície é o epicentro. O movimento súbito entre os blocos de cada lado da ruptura produz vibrações chamadas de sísmicas, que viajam no interior da Terra ou ao longo de sua superfície. Que fique claro, portanto, que as ondas sísmicas se originam no foco ou hipocentro do terremoto. Os cientistas usam um instrumento chamado sismógrafo para registrar dados sobre as ondas sísmicas. Existem duas grandes classes de ondas sísmicas, as ondas de corpo e as ondas de superfície. Bem, as ondas de corpo são aquelas que viajam dentro do corpo da Terra, no interior da Terra. Um tipo de ondas de corpo é chamado de ondas P, ou primárias, e outro tipo de ondas de corpo é chamado de S, ou ondas secundárias. Para a determinação do epicentro, precisamos apenas das ondas de corpo, ou seja, as ondas P e as ondas S. Por isso, vamos deixar as ondas de superfície para serem estudadas proximamente, em um vídeo que faremos sobre a determinação da magnitude de um terremoto. Combinado assim? Vamos então às ondas de corpo, as ondas S e as ondas P. As ondas P fazem com que o solo sofra compressão e expansão, ou seja, mova-se para frente e para trás, na direção do movimento da onda, ou seja, na direção da sua propagação. É o que se chama em física de onda longitudinal. Essas ondas sísmicas longitudinais são chamadas de primárias, porque são as primeiras a chegar na estação sismológica. Onda primária, onda P. São as mais velozes dentre as ondas sísmicas. Elas podem viajar através de sólidos, líquidos e até mesmo gases. Aliás, o som é uma onda longitudinal do mesmo tipo que a onda P. Já as ondas S sacodem o chão numa direção transversal, ou direção tecnicamente chamada de direção de cisalhamento, que é perpendicular à direção de propagação da onda. É o que se chama em física de onda transversal. Essas são as ondas que, vindo do interior da Terra, quando chegam ao solo, fazem com que o chão se mova para cima ou para baixo, ou de um lado para o outro. As ondas S são chamadas de secundárias porque elas sempre chegam nas estações sismológicas depois das ondas P. Ao contrário das ondas P, as ondas S podem viajar apenas através de materiais sólidos. Bem, estas foram as ondas de corpo, as ondas P e as ondas S.
Toda a medição das ondas sísmicas é feita nas estações sismológicas por meio de instrumentos chamados sismógrafos. Eles registram as movimentações da superfície na direção vertical, norte-sul, leste-oeste, inclusive o momento em que elas ocorrem, e a combinação dessas informações, desses dados, é que vai levar à mensuração do terremoto, permitindo determinar seu hipocentro ou foco, seu epicentro e sua magnitude. Agora, já podemos entender como se determina o epicentro de um terremoto. Esta imagem é uma esquematização do registro dos dados de um sismógrafo colhidos quando da ocorrência de um terremoto. O tempo cresce nesse sentido, e aqui nós vemos que num determinado instante, o sismógrafo, que vinha com um registro praticamente nulo, começa a sinalizar a presença de uma onda, que é exatamente aquela onda P, a onda primária, e depois de algum tempo surge um novo registro, que é exatamente da onda S. A tipificação dessas ondas, a partir do sismógrafo, é feita pelos aspectos que o registro delas apresenta e é fruto da experiência das pessoas que trabalham com a geofísica. O fato é que você tem um instante em que a onda P inicia o seu registro no sismógrafo e você tem o instante em que a onda S inicia o seu registro. Aqui nós podemos chamar de T índice P, TP, e aqui podemos chamar de TS. Nós vamos precisar mesmo é da diferença desse intervalo de tempo entre o primeiro registro da onda P e o primeiro registro da onda S. Seria TS menos TP. Esse é o dado importante colhido do sismógrafo para a determinação do epicentro de um terremoto. Além dele, vamos precisar também da velocidade das ondas P e da velocidade das ondas S, que não são exatamente constantes em todo o planeta, mas os seus valores são razoavelmente conhecidos no entorno de cada estação sismológica. Também faz parte do trabalho de pesquisa desses cientistas determinar a velocidade das ondas P e das ondas S nas proximidades de cada estação para que eles possam utilizá-las nas contas que vão fazer. Então, nós vamos supor que, a partir de um registro sismográfico de um terremoto, nós temos a informação do intervalo de tempo T índice S menos T índice P. E temos também as velocidades das ondas P e das ondas S no entorno daquela estação. E o que nós queremos determinar é justamente a distância do foco ou hipocentro desse terremoto até o sismógrafo, até a estação. É o que nós podemos conhecer no momento. Vamos utilizar a expressão para movimento uniforme. Distância é igual a velocidade vezes tempo. As ondas P e as ondas S, ambas percorreram a mesma distância d, que pode ser expressa então em termos do percurso das ondas S, velocidade vezes o tempo gasto pelas ondas S, e pode ser expressa também pelo percurso das ondas P, velocidade da onda P vezes o tempo gasto pela onda P. O que nós temos mesmo do sismógrafo é a diferença desses tempos, TS menos TP. Vamos expressar essa diferença, TS menos TP, só que o tempo TS pode ser expresso por essa equação como D sobre VS. Só isolar o TS aqui, como foi o que nós fizemos. Da mesma maneira, o TP desta equação resulta ser D sobre VP. Daí você já vê que podemos expressar a distância D em função do que é conhecido, TS menos TP, e das velocidades. Vamos colocar em evidência o fator D, o resultado é este, e depois podemos efetuar essa operação de subtração de frações. E aí isolamos o D, chegando à seguinte expressão. Nessa expressão, você vê aqui o que poderíamos chamar de um coeficiente, que depende das velocidades, portanto, para cada estação sismológica, isso aqui é bem conhecido, e temos aqui TS menos TP, que é aquela informação que colhemos diretamente do sismógrafo. Portanto, imediatamente podemos encontrar a distância D do hipocentro desse terremoto até a estação sismológica. Essa é a equação, de novo em destaque, e colocando dados numéricos próximos aos da realidade, por exemplo, a velocidade das ondas P, um valor típico é 6 km por segundo, das ondas S, 3,5 km por segundo. Aplicando os valores na expressão daquele coeficiente,
o resultado é aproximadamente 8,4 km por segundo. Isso é apenas para dar uma ideia do valor, ele não é fixo, depende da estação sismológica, depende da distância que a onda percorreu. Todas essas informações são bem catalogadas para cada estação sismológica. Aqui estão os registros sismológicos de um evento ocorrido na Califórnia, perto de Oroville, em agosto de 1975. Aqui são siglas de 3 estações sismológicas. Essas 3 colunas representam dados relativos às ondas P, essas 3 dados relativos às ondas S. O que nós sabemos, então, é que às 15 horas 45 minutos e 54,2 segundos, a estação MIN registrou o aparecimento de ondas P, em seguida a JS 46,7.6 e depois a BKS 46,4.5. Estes instantes, então, correspondem àqueles valores de TP para cada uma das estações sismológicas. Posteriormente, cada uma delas registra o aparecimento das ondas S, a MIN às 15h46,7.1, a BKS 46,25.5 e a JS 46,28.0. Desses dados, então, você pode extrair o valor de TS menos TP para cada uma das estações que nós precisamos, dado esse que nós precisamos para a nossa equação. Os valores de VP e VS são tabelados para cada estação. Então, por exemplo, BKS, TS menos TP ficou 25,5 menos 4,5, 21, e a distância calculada foi 190. Para JS, e o valor ficou 188 km. Para MN, você leva em conta aqui que passou de 45 minutos e 54,2 segundos para 46 minutos e 7,1. Aí você faz a conta, são 12,9 segundos, o TS menos TP, jogando na expressão com os valores de VP e VS daquela estação sismológica, a distância está determinada. Então, com os dados de 3 estações sismológicas, você tem 3 distâncias de pontos diferentes da Terra até o hipocentro. Com esses dados, é possível determinar a posição desse hipocentro e eu vou mostrar a fundamentação matemática por trás desse processo. Isso que nós mostramos é a determinação da distância do hipocentro ou foco do terremoto até a estação sismológica. Mas como isso possibilita encontrar a posição do epicentro? Vamos começar analisando a situação simplificada de que tudo se passa em um plano, inclusive a fonte de emanação das ondas sísmicas. Temos as 3 estações sismológicas representadas pelos pontos A, B e C, e sabemos que a estação A registrou que a fonte das ondas sísmicas está a 344 km dela. Estou usando números aleatórios apenas para facilitar o raciocínio. Matematicamente, o que nós podemos dizer é que qualquer ponto neste plano que esteja a 344 km de A pode ser a fonte do nosso sismo. Então, esta circunferência contém, com certeza, o ponto de emanação, a fonte das ondas sísmicas, porque todos esses pontos estão a 344 km de A. Mas temos também a informação da estação B, que, neste exemplo, registrou que o evento se deu a 213 km de distância. Então, vamos traçar com o centro em B uma circunferência com esse raio, 213 km. Ela vai interceptar a primeira em 2 pontos e, portanto, estes 2 pontos, que pertencem a ambas as circunferências, atendem à condição de estarem à distância correta de A e de B, conforme os registros dessas estações. Estes 2 pontos atendem simultaneamente à condição de estarem a 344 km de A e a 213 km de B. E temos ainda a terceira estação, que neste exemplo registrou o evento a 522 km de distância, traçando com centro em C e raio de 522 km uma circunferência. Este é o resultado e ela vai encontrar as outras 2 circunferências neste ponto, que vamos representar por E, e este ponto satisfará as condições exigidas pelas 3 estações. Este processo é chamado de triangulação porque permite a localização de um ponto a partir dos dados de distância
deste ponto a 3 outros pontos. Daí o nome de triangulação. Mas isso foi feito no plano. Na geofísica, no estudo dos terremotos, a situação que temos é tridimensional. Vamos ver, então, como estender essa ideia a 3 dimensões. Na situação tridimensional, a Terra está representada por essa esfera e as estações sismológicas pelos pontos A, B e C. Digamos que a estação A determinou que a distância do foco do terremoto até ela é 270 km. Então nós podemos afirmar que a superfície esférica de centro A e raio 270 contém todos os pontos que matematicamente teriam originado o evento do ponto de vista da estação A. Mas a estação B registrou que o evento se deu a 260 km. Da mesma forma, a superfície esférica de centro B e raio 260 também conterá os pontos dos quais esse evento pode ter se originado do ponto de vista da estação B. A interseção das duas superfícies conterá todos os pontos que satisfazem as condições exigidas pelos dados fornecidos pelas estações A e B. Essa interseção é uma circunferência, vamos destacá-la aqui, e com certeza os pontos dessa circunferência atendem às condições exigidas pelos dados das estações A e B. Vamos retirar as duas superfícies esféricas, deixar apenas a circunferência, e vamos nos valer dos dados da estação C, que registrou que o evento se deu a 250 km. Do ponto de vista da estação C, o evento ocorreu em algum ponto da superfície esférica de centro em C e raio 250 km. Essa superfície intercepta a circunferência anterior em 2 pontos, F1 e F2, e um deles será o foco do nosso terremoto. Matematicamente, precisaríamos de uma quarta estação sismológica. Em 2 dimensões bastavam 3, em 3 dimensões precisamos de 4 estações. Mas na prática, nós sabemos que o foco tem que estar abaixo da superfície da Terra. Isso nos permite descartar o ponto F2 e afirmar que o foco do terremoto é, na realidade, o ponto F1, que está abaixo da superfície da Terra. Retirando as superfícies e a curva, que foram recursos matemáticos que nós utilizamos para encontrar o foco, podemos agora localizar o epicentro. Para isso, vamos apresentar o centro da Terra e, a partir dele, vamos traçar uma semirreta que passe pelo foco. Aqui está, e a interseção dessa semirreta com a superfície é o epicentro do nosso terremoto. Aqui está ele. Portanto, os dados de 3 estações nos permitiram localizar o foco e, a partir do foco, apenas uma questão de geometria a localização do epicentro do terremoto. O que eu apresentei aqui é a fundamentação física e matemática do processo de localização do epicentro de um terremoto. Na prática, são feitas adaptações, aproximações, e algo importante a saber é que existe uma margem de erro em qualquer medida que se faça em física, inclusive nessas medidas de determinação de distância do foco até a estação sismológica. Por causa disso, existe uma margem de erro significativa, não pode ser desprezada, se você utiliza os dados de apenas 3 estações sismológicas. Na prática, são utilizados os dados de várias estações para que a localização do epicentro seja fornecida com a precisão que se deseja para esse tipo de informação. Era isso que eu quis compartilhar com vocês neste vídeo. Espero que tenham gostado. Escrevam nos comentários se ficou alguma dúvida, se tem alguma sugestão. E continuem conosco no canal Ser Ciência, onde tratamos de física, matemática, ciências em geral, sempre buscando evidenciar a beleza da construção lógica e racional da ciência. Aguardo a inscrição de vocês, não deixe de marcar o sininho para receber a notificação e não se esqueçam, neste canal, a ciência é a nossa meta e a educação é o caminho. Até a próxima!